Ainda maior, porque da outra vez que eu estava aqui, fiz uma coisa que me agrada muito, que foi louvar o Senhor junto com os irmãos, mas eu tenho um carinho especial pela exposição da Palavra de Deus, então me sinto ainda mais privilegiado. Eu gostaria de falar sobre adoração a Deus, louvor ao nome do Senhor. Nós todos conhecemos a passagem da mulher samaritana que pergunta para Jesus como que Deus deve ser adorado, aonde Deus deve ser adorado. Uns dizem que é aqui nesse monte, outros dizem que é lá no outro monte. E aí essa pergunta vem se mantendo durante os séculos em nossas vidas, e a gente sempre se pergunta: olha, para agradar a Deus precisamos vestir roupas tais, para agradar a Deus precisamos agir de forma tal, para agradar a Deus precisamos fazer isso e aquilo, mas afinal de contas, como é a adoração que Deus deseja que você e eu façamos? Essa aqui, vai cair. Tem um texto, um salmo, bem curtinho, que eu vou ler junto com vocês. Vou ler duas vezes, porque eu vou ler em duas versões diferentes, mas eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 100, Salmo número 100. Nós vamos ler juntos. Salmo 100. Salmo bem curtinho. Diz assim o texto bíblico: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu vou ler de novo, agora na revista atualizada. Diz assim o texto bíblico: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de alegria. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Tem uma música que costumamos cantar. Opa. Pois é. Ninguém se machucou, né? Não. Tá bom. Os irmãos podem falar que eu estava entregando uma palavra meio pesada, né? Irmãos, a pregação de hoje eu gostaria de resumir em uma frase, em uma única frase. A frase é o seguinte: a adoração é intensa e universal e culmina numa entrega total. A adoração é intensa e universal e culmina numa entrega total. E se você é daqueles que gosta de anotar os pontos ali, são 3 bem curtinhos, diferentemente do que eu acho que vocês estão acostumados. A adoração que o Senhor espera receber de nós é, em primeiro lugar, intensa; segunda, universal; em terceiro lugar, total. Vou passar pelo trecho aqui. Gostaria de começar no versículo 1. E irmãos, tem tanta coisa presente aqui nesse texto. É um texto tão rico que poderia ficar horas e horas expondo apenas o versículo 1. Olha que coisa interessante. O texto começa dizendo assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Aclamem o Senhor. Essa palavra traduzida por aclame ao Senhor, que é a mesma palavra que foi traduzida na revista atualizada por celebrai com júbilo ao Senhor, ela se refere não a um cântico, uma música. Aclamar ao Senhor é gritar com forças ao nome do Senhor. Não é gritar pedindo ajuda, não é gritar com raiva, é um grito de alegria
Para vocês terem uma ideia, essa mesma palavra hebraica está presente lá em Josué 6,16, quando o povo de Israel estava andando em volta de Jericó. E aí o texto diz que no 7º dia eles deveriam soar as trombetas. Esse soar as trombetas, soar é essa mesma palavra. Esse soar é a mesma palavra. E aí depois de soar as trombetas por 7 vezes, eles deveriam gritar com todas as suas forças. Essa palavra traduzida por gritar também é essa palavra. Então ela não tem muito a ver com uma musiquinha que a gente canta no domingo, batendo palminha, um passo para lá, um passo para cá, feliz. Para você ter uma noção do peso dessa palavra, imagina a seguinte situação: o seu time do coração jogando no final do campeonato, e aí ele sai na frente, faz 1-0, o outro time vai lá e empata. Aí no segundo tempo, o seu time faz 2-1. Aí o outro time empata de novo e está indo para os pênaltis. E aí no 47 minutos do segundo tempo, o artilheiro do seu time faz um gol de bicicleta. O que as pessoas vão fazer lá? Será que elas vão cantar a musiquinha? O meu time é bom, o meu time é bom. Ou eles vão dar um grito ensurdecedor até perder a voz. E no outro dia vai ficar todo mundo rouco por causa da alegria exultante de ver o seu time ganhando. É dessa alegria que nós estamos falando. É deste grito. Aclame ao Senhor. Grite de alegria perante o Senhor. Louve com todas as suas forças, até perder a sua voz diante do Senhor. Você e todos os habitantes da terra. A adoração ao Senhor, ela em primeiro lugar é intensa. Ela é uma alegria que ela é mais forte do que ela deve ser dada, entregue a Ele com todas as forças. Não existe outro motivo que nos possa fazer, nos possa causar assim uma adoração, um grito, uma alegria tão intensa. Interessante que nós fazemos isso com tantas outras coisas e não fazemos isso com o Senhor. Nós não demonstramos tanta alegria diante do Senhor. Parece que na nossa cultura estar na presença do Senhor é uma forma mais contida, mais assim, você tem que se conter, você tem que usar um estilo de roupa tal. Mas a presença do Senhor deve nos causar uma alegria descontrolada, que você não consegue controlar. Obviamente eu não estou dizendo que o culto deve ser feito de uma forma desorganizada, de forma alguma, porque 1 Coríntios 7 diz justamente o contrário. Mas os nossos corações devem exultar diante do Senhor. Os nossos corações devem cair de joelhos quebrantados. Amém. Nós devemos nos alegrar na presença do Senhor com uma alegria que não pode se controlar. Uma alegria, Ele deve ser a maior alegria da sua vida. Ele deve ser o maior motivo de você sorrir, de você gritar, de você pular. Você tem que se sentir jovem na presença do Senhor. Você tem que se sentir alegre. E digo uma coisa para vocês: alegria na Bíblia é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegria faz parte da vida espiritual do ser humano, do Filho de Deus. Irmãos, o povo de Israel estava se prostituindo com deuses falsos, adorando deuses falsos. E aí então Josias, o homem de Deus, assume o reinado de Israel. E aí ele, reinado na verdade de Judá, o reino do sul. E aí então ele começa a fazer uma limpeza espiritual. Ele vai lá e destrói os altares a Baal. Ele vai lá, destrói os altares dos Baalins. Ele expulsa, ele destrói todos os santos, aquelas imagens familiares que eles guardavam em oferenda para os deuses cananeus. Destrói todas aquelas coisas que levavam o povo à idolatria. E sabe o que ele faz? Ele institui uma festa. Interessante isso, né? Se eu falasse para você assim: eu quero que você seja uma pessoa mais santa nessa semana, como você agiria?
Você andaria de uma forma mais comedida? Você falaria mais baixinho? Você olharia com cara de piedade para as pessoas? Ou você pularia de alegria? Interessante que a reforma espiritual que Deus deu para o povo de Judá, o seu povo, passava também pela alegria. Alegria. Isso significa que se você tem uma vida triste, você não tem experimentado tudo aquilo que o Senhor tem para você. A alegria faz parte da vida cristã. A alegria é necessária. A alegria é uma ordem. Seja feliz com Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Adore intensamente o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou achando que eu vou derrubar isso aqui. Qual que é a primeira característica da adoração que devemos entregar ao Senhor Jesus? É uma adoração intensa. É uma adoração que ela é fruto de um coração completamente entregue a Ele. É uma adoração que acontece com toda a nossa alma e espírito. Corpo, alma e espírito se unem para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a segunda característica dessa adoração é que ela sempre uma adoração universal. Ela tem características universais. Ela não é uma adoração pessoal no sentido de ela tem poder ela só deve ser feita por uma pessoa. Claro, ela é uma adoração pessoal, porque você como pessoa vai fazê-lo, e Deus, quando você adora sozinho, Deus está lá te ouvindo, e Ele ouve as suas orações quando você está sozinho lá no seu quarto. Mas um coração adorador, ele anela para que o nome do Senhor seja adorado em todos os lugares, por todas as pessoas. O texto diz na revista atualizada: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. O texto não quer dizer que todas as porções de terras ali, todas as terras mais finas, as terras mais grossas, as terras adubadas, as terras inférteis, todas as terras adoram o Senhor. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que em todas as porções de terra no mundo, todas as pessoas que moram nesses lugares devem celebrar com júbilo o Senhor, devem aclamar o nome do Senhor, devem se alegrar intensamente na presença do Senhor. O Salmo 96, outro salmo bem conhecido, diz justamente isso. O texto diz lá, vou ler aqui para os irmãos, não precisam nem abrir: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os outros deuses. E aí, então aqui nós estamos vendo aqui, tem uma pregação dentro de outra pregação, né? Primeiro ponto desse parênteses aqui: Deus quer ser adorado em todos os lugares. Segundo ponto, Deus quer ser adorado por todos os povos, porque devemos anunciar suas maravilhas entre todos os povos. Em terceiro lugar, Deus quer ser adorado por todas as coisas. Olha que interessante, versículo 11 diz: alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores e os bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. A adoração ao Senhor é assim, ela é intensa e ela é universal. Deus quer ser adorado entre todos os povos, em todos os lugares, em todas as coisas. Em todas as coisas. A natureza louva o Senhor. Nós devemos unir-se a eles nesse coro de adoração. Irmãos, em Apocalipse 7:9 tem uma visão linda. Diante do trono e do Cordeiro, uma grande multidão que ninguém podia contar, com vestes brancas, foram purificados, foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, representantes de todos os povos, tribos, línguas e nações.
representante de todos os povos, tribos, línguas e nações. A pergunta é: em qual lugar geográfico neste mundo o Senhor ainda não é adorado? Existem muitos lugares, muitos países. Acabamos de ver que na China, muitos lugares na China, tem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, porque é proibido pregar o Evangelho, é proibido ser cristão, é proibido carregar uma Bíblia, é proibido você adorar o nome do Senhor Jesus lá. E a China é só mais um dos tantos países onde não se pode fazer isso. Até hoje existe aqui nessas selvas, aqui em redor de Boa Vista, pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Você chegar lá e falar assim: eu vim falar de Jesus para você, eles vão pensar que é um amigo seu, é um colega. Ah, que legal, Jesus, ele vai chegar aqui. O que ele é? Ele é igual a gente ou ele é não indígena como você? Em muitos países, e aqui dentro do próprio Brasil, existem mais de 100 línguas que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida. A última vez que eu tinha visto, alguns anos atrás, a CEPAL tinha dito que no Brasil tem 185 línguas indígenas faladas no Brasil. 185 línguas diferentes umas das outras. Diferentes como português e russo, não dá para conversar com o outro, diferentes. Cada uma dessas línguas tem seus próprios dialetos, ou seja, é uma variedade muito grande. Dessas 185 línguas, adivinha quantas Bíblias traduzidas? 4 Bíblias traduzidas para 185 línguas. A última vez que eu vi, tinha apenas 40 Novos Testamentos traduzidos. Algumas dessas línguas, 40 delas tinham o Novo Testamento traduzido já. Graças ao Senhor Jesus Cristo pela graça, nós vamos entregar esse ano, se Deus quiser, esse ano não, o próximo ano, vamos entregar a Bíblia traduzida para o povo que nós trabalhamos lá, graças a Deus. Então nós vamos diminuir um pouquinho esse número. Essa tradução foi feita por 3 mulheres fantásticas aí que trabalharam, entregaram suas vidas e demoraram mais de 40 anos para traduzir o Novo Testamento. Mas depois de entregar, irmãos, isso vai ter sido nada ainda, vai ter muita coisa pela frente. Mas Deus quer ser adorado lá, Deus quer ser adorado naquela língua, Deus quer ser adorado com o seu sotaque, Deus quer ser adorado por todos os povos, tribos, línguas e nações, porque a adoração que Ele deseja é uma adoração intensa e universal. E por último, além de intensa, universal, essa adoração deve ser uma adoração total. Essa adoração intensa e universal, um coração quebrantado, deve necessariamente culminar em uma entrega completa nas mãos do Senhor. O versículo 2 começa dizendo assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Essa palavra servir ao Senhor, ou na NVI diz prestem culto ao Senhor. Irmãos, só essa palavra aí já teria tantas coisas para serem ditas. Essa palavra, prestar culto ou servir ao Senhor, é a mesma palavra que a Bíblia traduz por escravos. Escravos. É uma entrega completa, é uma entrega total. No Brasil, a história da escravidão é um assunto muito delicado, e faz pouco tempo que isso se passou. Ainda existem filhos e netos de escravos. Até pouco tempo atrás você achava um vídeo no YouTube de homens que tinham sido escravizados, e aí eles se lembram de quando eram crianças, quando tentaram escapar dos seus senhores. E esse assunto é um assunto muito complicado, e por isso, muitas vezes na Bíblia, as palavras que se referem a escravos, quando trata desse relacionamento do povo de Deus com Ele, essas palavras foram um pouco amenizadas, dando o nome de servos,
dando o nome enfim, outras palavras são mais mansas, mais amenas, mas um servo, o que é um servo? Ele vai lá, ele trabalha para uma pessoa e ele tem escolha se ele continua a trabalhar ou não. Ele é como um funcionário. Você pode servir uma pessoa na mesa, um garçom serve as pessoas. Não é isso o que o texto está falando. Aqui está falando de ser como uma posse do Senhor. Irmãos, você e eu, a partir do momento em que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos propriedade dele. Deuteronômio 5:1 diz o seguinte: então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. No 7:6 diz o seguinte: pois vocês são um povo santo para Deus. Santo significa separado. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O povo de Israel, eles foram tirados da escravidão do Egito e foram comprados para serem propriedade do Senhor. Vocês entendem que eles não foram comprados para fazer o que eles queriam fazer. Eles foram comprados para fazerem a vontade do Senhor. Por isso que o texto diz: aprendam esses decretos que eu estou anunciando. 1 Pedro 2,9 diz para você e para mim o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade de Deus. 1 Coríntios 6,20 diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você foi comprado. Você foi comprado. Quais são os direitos de alguém que foi comprado? Vamos pensar nisso. Nesse período era muito comum escravidão. Era um tipo diferente de escravidão, muito diferente. Não era aquela escravidão de chicotes e cadeias. Nessa época, uma grande porcentagem da população era de escravos. E essas pessoas, elas, em primeiro lugar, tinham coisas ruins que poderiam acontecer com elas, tinham coisas boas que podiam acontecer com elas. Quais são as coisas ruins? Essas pessoas, elas não tinham direito nenhum. Elas eram uma propriedade. Se você tiver um papagaio na sua casa, seu papagaio tiver filhote, e você quiser vender esse filhote do seu papagaio não tem direito nenhum de reclamar, porque ele é uma propriedade sua. Você pode fazer o que você quiser. Existiam três formas de você se tornar um escravo nessa época. Primeira forma: você fazer parte de um povo que perdeu uma guerra, você é levado como escravo. Segunda forma: você adquire tantas dívidas que a sua única forma é se vender como escravo. Terceira forma: você é nascido de uma escrava, como Agar, a esposa de Abraão. A esposa não, a concubina de Abraão. Você nasce um escravo, a filha é propriedade. E aí o Senhor poderia vender os seus filhos, poderia fazer muitas coisas, e ele não tinha nada que o limitasse, senão como ele era bem visto pelas outras pessoas. Ou seja, se ele fosse uma pessoa boa, generosa, as pessoas iam admirá-lo. Se ele fosse ruim, pessoas não iam gostar dele. Era a única coisa que limitava o mau intento dos senhores naquela época. Mas por outro lado, um escravo, por não ter direito sobre si mesmo, por não ter direito a uma personalidade própria, ele assumia para si a identidade do seu senhor. Então o escravo, ele era uma extensão do seu senhor. Ele poderia assinar cartas em nome do Senhor.
ele poderia fazer empréstimo nos bancos, em nome do seu Senhor. Ele poderia usar o nome do Senhor, porque ele não era ele mesmo, ele era uma propriedade. Da mesma forma que você usa uma caneta para assinar, o mérito da assinatura não é da caneta, está entendendo isso? Por ser uma propriedade, ele assumia o caráter, ele assumia o nome, ele assumia o respeito no meio da sociedade do seu Senhor. E te digo uma outra coisa, essa pessoa, ele não tinha direito de plantar um pé de goiaba para comer da goiaba dele. Se ele plantasse um pé de goiaba, quando nascesse goiaba, aquela goiaba não era dele, era do Senhor. Tudo pertencia ao seu Senhor. Então ele não tinha como fazer nada para sustento próprio. Sabe de quem era a responsabilidade do sustento? Era do seu Senhor. Era do Senhor dele. A responsabilidade da subsistência do escravo é do Senhor. Quando você tem um carro, o carro quebrou, quem que tem que consertar? É o carro sozinho que vai lá? Não, é você. Quem que vai pagar? É você. Porque ele é sua responsabilidade, ele é sua propriedade. Irmãos, o nosso Senhor nos comprou, e Ele é um Senhor maravilhoso. Ele é todo poderoso, Ele é grandioso, e Ele, a semelhança desses senhores, Ele nos sustenta em todas as coisas. Ele não permite que nada nos falte, para que em tudo, tendo plena abundância, poderemos superabundar nas boas obras. 1 Coríntios diz. Ele é aquele que diz para você assim: não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo faça conhecidos dele as vossas necessidades, porque a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma. O seu Senhor, aquele que te comprou, te ama. Adore-o, entre na presença dele e sirva-o por completo, com a sua vida inteira. Entre nos seus atos com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam, o Senhor é Deus, Ele te criou. Nós somos como ovelhas do seu rebanho, nós somos frágeis, nós não somos nada, somos seres criados. Que direito temos nós? Irmãos, nós somos propriedade. Você não tem direito sobre você mesmo, você não tem direito sobre sua mente, sobre seu corpo. Sabe o que significa? Você não tem direito de ficar pensando no que você quiser. Você só pode ficar pensando no que Ele quer que você pense. Você não tem direito de se apaixonar pelas pessoas que você quer. Você só pode se deixar apaixonar pelas pessoas que Ele quer que você se apaixone. Você não tem direito de tomar as decisões que você quiser, do jeito que você quer. Você tem que perguntar para Ele, porque Ele te ama. Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por você. O que mais Ele não entregará de bom para você? Você não deve temê-lo. Ele é um Senhor bom. E esse relacionamento com esse Senhor, ele cresce, ele começa com nós sendo uma mera propriedade comprada com o sangue de seu Filho. Mas aí Ele nos adota, e Ele faz de nós filhos dEle, coparticipantes do seu reino. Ele nos dá direito de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse? Ele nos comprou, nós somos dele, nós devemos tudo a Ele, nós devemos a nossa vida a Ele. Ele tudo entregou por nós, e em resposta a tamanha ação amorosa e graciosa por nós devemos cair de joelhos diante dele e entregar nossa melhor adoração, entregar uma adoração intensa.
Nós devemos entregar a adoração universal, nós devemos proclamar o nome dEle por onde nós formos, em todos os lugares, para que todas as pessoas o adorem. E nós devemos entregar a nossa vida. Irmãos, quais áreas de sua vida o Senhor ainda não está governando da forma que deveria? Quais áreas da sua vida você não entregou para Ele? Você continua querendo fazer do seu jeito? Quais áreas da sua vida você tem medo que Cristo governe de fato? Você tem coragem para dizer para Ele: Senhor, faça na minha vida o que o Senhor quiser, não importa o que for, eu farei. Você tem coragem de falar isso para Ele? Ou você tem medo? Tem medo de alguém que entregou o filho por você? A adoração deve ser dada ao Senhor. A adoração lhe é devida. Ele merece a nossa melhor adoração. Uma adoração intensa, universal e total. Total. Essa palavra, inclusive até hoje, nos Estados Unidos, você está aprendendo a falar inglês, cadê o Júnior está aprendendo a falar inglês? Até hoje eles chamam, a palavra que eles usam para culto, eles falam church service, o serviço cultual, o serviço do culto, o serviço da igreja, na verdade, porque para eles não tem diferença, inclusive na cultura hebraica, não existe diferença entre cultuar a Deus no templo e viver uma vida de culto ao Senhor. É uma coisa só. Nós, hoje, aqui no Brasil, diferenciamos as coisas. A gente pensa que louvar o Senhor, adorar o Senhor se faz entre quatro paredes. E aí lá fora, a gente faz o que a gente quiser. Irmãos, adorar o Senhor, ela só é adoração se ela é intensa, se ela é universal e se ela é completa, com a sua vida toda, com todo o seu ser, com tudo que você é. Adore o Senhor. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque somos tua propriedade. Obrigado porque nós pertencemos ao Senhor. O mal não pode fazer nada contra nós, porque somos teus, nós pertencemos ao Senhor. Obrigado porque podemos descansar, que o Senhor nos susterá, o Senhor nos sustenta, porque é tua responsabilidade o nosso sustento. A nossa única responsabilidade, a nossa mente deve estar completamente focada na sua adoração, e o nosso sustento cuida do Senhor. Obrigado porque podemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Pai de amor. Nós te louvamos intensamente, nós te louvamos desejando que todas as pessoas te louvem. Nós te louvamos sabendo que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor, e que com as nossas vidas possamos não apenas estar dispostos a ser entregues para morrer por ti, mas que possamos mais do que isso viver pelo Senhor, em nome de Jesus.